Olá, boa tarde para quem já está conosco. Só mais alguns minutos, doutora Patrícia já vai conectar. Boa tarde a todos e a todas. Estou te convidando, doutora Patrícia. Olá, boa tarde, doutora. Tudo bem? Tudo bem? E a senhora como está? Tudo bem. É uma honra receber o Doutora convite Iris. para estar contigo aí nessa live, uma live realizada pela Mansur. Uma honra também receber esse convite pelas mãos da doutora Maria Isabel, que é uma pessoa que eu admiro muito. Muito obrigada, doutora Thierry. Doutora, eu que agradeço a senhora ter aceitado o nosso convite. Eu quero primeiro parabenizar a Mansur pela iniciativa dessas lives Mulheres Falam Direito e quero parabenizar na pessoa da desembargadora Maria Isabel mesmo, que é uma referência para nós, magistradas. Ela deixou um legado na área da infância e agora está construindo um outro legado aí no tema de igualdade de gênero. Então, desembargadora Maria Isabel, recebo os meus agradecimentos sinceros. E a senhora, doutora Patrícia, porque aceitou o nosso convite, a senhora que, como eu já disse, é uma referência em processo civil para a gente. E aí eu quero apresentá-la, apesar de saber que dispensa apresentações, eu quero ler, peço licença para ler brevemente aqui o seu currículo para os nossos ouvintes. Doutora Patrícia Elias Cosolino de Oliveira, defensora pública, atualmente é subdefensora pública geral, é graduada em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso, especialista em Direito Processual Penal pela UCDB, mestre em Direito Constitucional pela Instituição Toledo de Ensino de Bauru, doutora em Processo Civil pela PUC, foi diretora da Escola Superior da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul e tem diversas obras publicadas também em processo civil, não é isso, doutora? Tá. Bom, Então, então, nessa nossa conversa de hoje, me convidaram para falar sobre os precedentes, o sistema de precedentes no Código de Processo Civil de 2015, e é um tema muito vasto, que comporta horas e horas de discussões. Eu acho que, pela é bibliografia verdade. que eu caminhei, até você pode observar isso. Daríamos para ficar conversando aqui pelo menos um semestre É verdade. sobre os precedentes. É Se você verdade. quiser especificando os pontos, Sim, nós vamos estreitando o nosso diálogo. certo. Bom, então o tema é esse, né? Precedentes judiciais, aspectos positivos e negativos. Então eu gostaria que a senhora começasse esclarecendo para a gente o que são os precedentes, qual é o conceito de precedentes, o seu berço histórico, se os países em que o sistema de precedentes realmente funciona e é aplicado. Então, o Brasil, ele é um país costumeiramente de civil law. Nós nos inspiramos, nossa primeira legislação são as ordenações do reino. E as ordenações do reino eram as ordenações oriundas do reino de Portugal, as manuelinas, afonsinas e filipenses. O que acontece? Depois disso, quando a gente tem as constituições, a primeira, a de 1824, ainda na época do Império, e a primeira da República, em 1891, nós ainda mantemos nesse período todo histórico um quê? Um sistema de civil law. E como é que eu distingo este sistema de civil law? Costumeiramente, o sistema de civil law é aquele oriundo de uma compilação de leis. Nós não tínhamos para uma codificação
antes do histórico do Código de Napoleão. Mas nós tínhamos, sim, compilações. Se nós pensarmos ainda na Idade Medieval, quando nós começamos a legislação, nos éditos e nos forais que aconteciam na época medieval, como é que, quando a gente estuda habeas corpus, por exemplo, todo mundo estuda habeas corpus e lembra da Magna Carta. Como é que funcionava a codificação? Ela tem uma sistemática que até hoje é a mesma, onde você tem um introito, uma parte geral, e aí, depois das disposições gerais, as específicas para aquilo que se visa regulamentar. Quando nós evoluímos para o sistema de codificação, e aí entra o Reino de Portugal, que acabou copiando também o Código Francês, o Brasil, então, enquanto colônia, importa essa legislação. E mesmo após nos tornarmos república, em 1891, com a primeira Constituição, eu ouso dizer que a de 1891 e a 1934, ao meu ver, são as constituições que eu, inclusive, mais gosto. A de 1891, Rui Barbosa, que a compilou, e ela é uma carta que já traz os direitos individuais, assim, de uma forma, naquele momento histórico, inovadora para o mundo, né? E Rui Barbosa era aquela pessoa que estava sempre atualizado, tanto é que depois foi embaixador. Quando a gente pensa na estrutura do civil law, você sempre vai pensar que o julgador terá uma legislação escrita com aspectos mais gerais, que seriam aí as ideias de Constituição, e isso não quer dizer que os países de common law não possam ter Constituição. Haja vista, por exemplo, os Estados Unidos da América, que tem os contornos diferenciados do common law inglês, mas tem Constituição. Agora, nós temos um aspecto de uma legislação geral e depois uma sistemática de codificação que vai aprofundando tema a tema. Então, você vai encontrar o Código Civil, vai encontrar o Código de Processo Civil. Se você hoje começar a pesquisar, nos mais diversos países de civil law, você encontra uma codificação robusta por área. Se quiser procurar o Código de Processo Civil, você vai encontrar. Exatamente como é o sistema do Brasil. Exato. Quando você pensa no aspecto do common law, o que acontece? Você tem uma ausência de codificação sistêmica por área. Não quer dizer que não tenham leis. Nós temos diversas leis no common law. Contudo, ainda assim, quando se julga naquele método antigo, que hoje a gente não diz mais que existe, o dogma da subsunção é um dogma superado, de você olhar para a lei, olhar para o caso concreto e aí aplicar a lei. Está travando um pouco a internet da senhora. Se a senhora estiver ouvindo, eu sugiro que a senhora coloque em dados móveis. Travou. Se a senhora quiser sair e entrar de novo, eu envio novamente. Travou, voltou. Dados móveis é melhor que Wi-Fi. Então a senhora estava falando sobre o dogma da subsunção. Que já é um dogma superado e tudo. Agora, nos países do common law, como é que o common law se desenvolveu? Ele se desenvolveu a partir do julgador do caso concreto. Se nós pensarmos, ambos têm uma raiz comum, que os historiadores pouco estudam, ou ainda no direito, a gente ouve ou lê sobre o common law e o civil law e não vê essa digressão histórica mais aprofundada. Por que ambos têm uma raiz comum? Porque não há brasileiro que diga que o nosso sistema não veio do sistema romano, não é verdade? É verdade. Mas o common law também veio no seguinte aspecto. O pretor era um julgador do caso concreto. Nós tínhamos duas modalidades de juiz
no ordenamento romano primitivo. E o pretor, o que fazia o pretor? O pretor era um funcionário do Estado romano que olhava o caso concreto, olhava os costumes locais e os costumes do Estado romano e dava uma decisão que valia entre as partes para o caso concreto. Era o Então, juiz. a raiz, ela não é tão afastada. O que se dissociou no curso da história foi a forma como a legislação veio a ser compilada com o passar dos séculos e depois dos milênios. Então, a gente pode afirmar que o sistema de precedentes é todo do common law. Não tem absolutamente nada a ver com civil law, apesar de terem o mesmo berço formador. Por quê? Porque nós temos aquela ideia da época medieval, na qual houve uma cisão mais abrupta, que o juiz deveria só ser a boca da lei. Aí você vem ver uma importância maior à lei do que as questões pertinentes à equidade jurídica, à razoabilidade, ao bom senso. Naquele momento histórico, se, entre aspas, desconfiava da figura do juiz. Então, o juiz deveria dizer só o que a lei trazia consigo. Hoje nós sabemos que isso é uma grande puerilidade. É impossível. É impossível, porque efetivamente o julgador atribui sentido à norma no momento que a concretiza. Ele não traz sentido. Se você verdade. pegar o princípio da dignidade da pessoa humana em 1988 e você dissesse aos seus pais que nós estava de acordo com o princípio da dignidade da pessoa humana, duas mulheres ou dois homens contraírem casamento, seus pais dariam um pulo deste tamanho. E a norma não é a mesma, o texto é o mesmo. Então, o juiz de hoje atribui o sentido à norma. O princípio da dignidade da pessoa humana enquanto texto normativo não se alterou. É a teoria tridimensional, né, do direito do professor Miguel Reale, né? Valor, fato, norma. É impossível aplicar o direito sem considerar essas três nuances. Exato. Se nós voltamos, então, para o precedentes, o que acontece? Hoje, se nós pensarmos no common law britânico, o juiz olha o caso, as partes trazem as argumentações afetas ao caso, e aí ele dá a decisão. Eu encontro uma parte dispositiva na decisão, no common law, não encontro. Por quê? Porque as razões de decidir, a ratio decidendi, vão se consubstanciar na coisa julgada material. No nosso sistema brasileiro, está disposto no 504 do Código de Processo Civil atual, e assim ele é, até certo ponto, uma repetição do CPC de 73, que também era uma repetição do CPC de 39 neste aspecto. O que eu vejo lá? As razões de decidir... Não fazem coisa julgada. Não faz coisa julgada. Então, eu já começo por aí. Uma incoerência. Essa era uma das minhas perguntas para a senhora, né? Como é que a gente compatibiliza isso? Porque é uma incoerência, né? É uma contradição aparente aí. Porque não faz coisa julgada, os fundamentos, e por outro lado eu preciso da ratio decidendi, que é o que vincula no sistema de precedentes. Então, o que a gente pode afirmar diante disso que a senhora está colocando para a gente? O Código de Processo Civil instituiu ou não um sistema de precedentes? Se eu entender precedente numa acepção semântica da palavra, fora da teoria do direito, ok? Se eu entender semanticamente como um caso que foi julgado anteriormente, aí eu posso falar que sim. Agora, se eu entender precedente como um instituto jurídico
existente no common law, aí eu vou dizer que não. Então, É mais depende. fácil, é mais fácil afirmar, então, que é um sistema de vinculação a provimentos judiciais, mas a gente não pode dizer que se assemelha aos precedentes genuínos do common law. É Exato. isso? Exatamente. Se você pensar, você mesmo mencionou a ratio decidente. O que é a ratio decidente numa decisão de um juiz britânico? Porque aí eu estou sempre trazendo para o juiz britânico, porque nós temos variações no common law dos Estados Unidos, no common law africano, nós temos também variações no israelense, são países que aplicam os termos do common law, mas nós temos variantes. Os Estados Unidos, por exemplo, você tem dois sistemas coexistindo dentro da magistratura. Um juiz que é chamado de juiz federal, um juiz do caso. Então, é diferente, ok? Sim. Agora, vamos falar do juiz britânico dando uma decisão. Você mencionou a ratio decidente. O que é a ratio decidente? A razão de decidir, ok. Mas como que eu extraio isso da decisão se eu não sumulo decisão e eu também não tenho parte dispositiva? Tem diversos livros. Exato. É a árdua atribuição que a gente tem aqui. Porque agora, só pegando o gancho do que a senhora falou, há edição de teses, né, de enunciados. E a gente tinha pelo menos uma tendência a acreditar que era aquilo que vinculava, mas não é, em absoluto. A gente tem que ver o lind case, ler o julgado para ir em busca justamente da ratio decidendi. Exatamente. O esforço do juiz do common law é motivar e ele está julgando o caso concreto. Normalmente são sentenças longas, exaustivas. Não são sentenças, decisões curtas. Muito bem, uma vez julgado esse caso concreto, o juiz do futuro olhará para o passado e verá se existem razões de decidir no julgado. E como é que se extrai isso? Tem fórmulas para isso. Uma delas é se houver a supressão do texto existente na decisão e o sentido desta decisão for modificado, aí é razão de decidir e fez coisa julgada, não pode ser desrespeitado. Então a gente pode dizer o seguinte, o precedente ele não nasce precedente, ele não tem essa pretensão de vincular como aqui no nosso país nós estamos tentando construir. Né? Ele se torna precedente de forma contingencial, assim. Exato. É isso? O que nós buscamos fazer, já desde o anteprojeto do CPC, foi o quê? Facilitar para o julgador. Essa foi a intenção do primeiro legislador e também garantir segurança jurídica e uma certa igualdade das decisões nos casos concretos assemelhados. Foi isso que se visou. Facilitar também o julgador no seu trabalho árduo por trazer certo grau de objetivação. Em que sentido? Quando eu sumulo ou eu trago enunciado, eu facilito para que se ache o enunciado. É diferente de se localizar as razões de decidir. O juiz do common law, em momento algum, tem esse trabalho facilitado. Ao contrário. Por isso que eu comecei a dizer que são sentenças longas, de muitas páginas, que todos os delindes são analisados e motivados. Aqui, pelo novo sistema, se você tiver uma súmula de peso, como uma súmula vinculante, até a sua motivação ela é facilitada ao julgar o caso concreto. O que a gente não pode fazer... Você não precisa exaurir todos os argumentos possíveis e imagináveis que alguém algum dia tenha pensado sobre o caso. Você precisa se manifestar sobre o que as partes trouxeram. Mas o que a gente não pode fazer, o cuidado que a gente tem que tomar é de não transformar a aplicação de súmula e de tese e aplicar por mera subsunção, né? Como a senhora disse. Porque aí a gente
não é mais o juiz boca da lei do positivismo exegético, mas de repente a gente vira o juiz boca dos precedentes, né? E isso é interessante porque recentemente, ano passado, a AMB, a Associação de Magistrados Brasileiros, fez uma pesquisa com todos os juízes, né, nacionalmente. E nessa pesquisa, mais da metade da magistratura respondeu que o sistema de precedentes afeta a independência funcional. Então, há uma resistência muito grande da magistratura ao sistema, né, entre aspas, de precedentes. E investigando as raízes, por que que há essa resistência, qual que é a preocupação? A primeira preocupação é exatamente essa: o esvaziamento da atividade de julgar, porque a gente começa a ficar mecanizado, a aplicar por mera subsunção, a falta de uma teoria a respaldar o tal sistema de precedentes que é recente, e aí a senhora já pode até responder essa próxima pergunta que eu queria fazer. Nós temos uma teoria forte para aplicar o sistema de precedentes supostamente instituído, ou nós carecemos dela? Nós carecemos, ainda estamos buscando desenvolver por vários motivos. Primeiro que o anteprojeto do CPC, que veio em 2010, na verdade, se nós pensarmos, nós estamos em 2020, por mais que o código tenha entrado em vigor em 2015, nós tivemos aí 5 anos anteriores ao código, inclusive de muita discussão a respeito. O artigo mesmo que eu lhe enviei, veja, é antes da vigência do código. Então, nós já estávamos discutindo, publicando e tudo, e você vê muitas alterações do anteprojeto para cá, para o texto que efetivamente ingressou em vigor. Neste sentido, e o texto foi mitigado em relação aos precedentes, porque ele trazia uma força muito maior, vinculante, tanto no 926 como no atual 927, vinha lá até a questão da obrigatoriedade. O dispositivo, quando você vê no 927, ele não traz de uma forma clara o dever na observância. Se nós lembrarmos do dispositivo, vai lá nos dizer que o juiz observará. Não afirma que vai vincular, né? Que ele deve ser obrigatoriamente seguido, mas observado. Observará. O dispositivo anterior, tanto o 926 como o 927, no momento histórico do anteprojeto, proibiam claramente que o juiz julgasse de forma contrária à súmula, não só a vinculante, como as súmulas também editadas pelos tribunais, aos enunciados, e também de uma tal forma que você só não estava, enquanto juiz de primeiro grau, obrigado a seguir o posicionamento da Câmara, dependendo da organização do tribunal, ou turma, a depender também da organização do tribunal. Era isso que você não estava obrigado a seguir, o resto você estaria. Então, houve uma diminuição nessa questão da vinculação e da obrigatoriedade. E nós estamos buscando qual que é o grau adequado para que essa vinculação seja entendida. Como nós ainda não temos decisões firmes a respeito disso, ainda muito se escreve sobre esse assunto. Contudo, veja, mesmo numa forma mitigada, quando você vai ler lá os parágrafos 927, ele diz que a mudança de enunciado ou súmula deverá ser feita após muita discussão, possibilita a convocação de audiência pública. E eu pergunto, hoje, a forma como os tribunais, em regra geral, não estou pontuando nenhum específico, modificam suas súmulas ou seus enunciados, é desta forma? Após muita discussão, após audiência pública, consultas abertas, discussões jurídicas amplas com diversos segmentos, não é dessa. Não, e a gente entra numa outra questão, porque se nós temos um sistema de precedentes, esse sistema vincula quem edita também os precedentes, né? E às vezes a gente vê as próprias cortes não seguindo os seus entendimentos vinculantes. Exato.
e fica aqui uma indagação. Se a súmula ou o enunciado não foi editado em observância ao que está disposto no CPC, nos parágrafos do 927, ela tem legitimidade para ser exigida do juiz de primeiro grau? Há Exatamente. legitimidade na exigência disso? Porque, ao meu ver, eu ouso, assim, até certo ponto, a duvidar se é a independência funcional que fica mitigada. Eu acho que não. Eu acho que é a questão do princípio do livre convencimento motivado, que é um baluarte do sistema do civil law, ao que nós sempre nos filiamos. E que é muito também mal interpretado, né? Porque quando se fala livre, não quer dizer arbitrária. A atividade jurisdicional não pode ser arbitrária, ela tem que estar respaldada na Constituição, nas leis. O livre é a aptidão que o juiz tem que ter de analisar as nuances do caso, o direito aplicável, porque é da essência da atividade, do ato de julgar, né? Porque o juiz é juiz do caso concreto. E aí a gente entra numa outra questão que é exatamente a forma antidemocrática na construção dos precedentes de acordo com o novo Código de Processo Civil. Porque uma coisa é a gente ter súmula vinculante e RDR que tem uma contingência a ser atendida, né? Relevância da matéria, recursos repetitivos, demandas em massa. Outra coisa são as cortes de vértice, a possibilidade das cortes de vértice produzir tese, editar precedente, tese vinculante sobre qualquer tema, qualquer matéria. Então, a gente cria duas magistraturas, né? Uma magistratura que vai ter a capacidade de interpretar o direito e uma outra que é 80% da magistratura que vai apenas aplicar o direito, como se o ato de aplicar não tivesse que estar respaldado no ato de interpretar, como se não fosse uma coisa só. E isso também é muito perigoso. Eu acho que aí atinge o âmago do ato de julgar, né? Que é o que a senhora está falando, da legitimidade, da gente seguir ou não um precedente assim. Se o sistema fosse realizado em concreto, da forma como o CPC o previu, eu poderia até dizer, olha, este enunciado, esta súmula, ele tem legitimidade para vincular, porque trará maior igualdade aos casos assemelhados, trará uma segurança jurídica maior para a população. Quem julga, contudo, ao meu ver, até agora não está sendo aplicado o sistema. E aí, veja, nós ficamos carecendo de um sistema e de uma teoria dos precedentes organizada que também não existe. Nós carecemos disso, né? Quem é muito a favor da ideia vai dizer o seguinte, olha, os poderes do juiz não foram mitigados como um todo, porque você pode dividir os poderes do juiz como poderes instrutórios e poderes decisórios. E no âmbito dos poderes instrutórios, houve um leque maior de ampliação quando eu possibilito ao juiz inverter o ônus da prova, desde que motivadamente. Não é? Então, tem gente que argumenta dessa forma. Mas e também a possibilidade de distinção, né, que se argumenta, mas a gente vai poder analisar se é ou não aplicável. Mas a questão não é aí, é uma questão prévia. É por que esse entendimento vinculante existe. E aí tem uma outra pergunta que eu queria pegar o gancho para fazer para a senhora, é o seguinte. Quando a gente pegar um entendimento vinculante, uma tese, um precedente, e olhar para aquele texto, eu tenho que considerar aquilo um texto ou uma norma? Porque isso traz também uma outra discussão de legitimidade, né? Depende o que você entende que seja norma jurídica. Eu, depois de muito ler, tudo que você imaginar, o professor Terço, o Robert Alex, que é um professor alemão que até teve aqui em Campo Grande, eu acredito muito na teoria da norma jurídica do professor Friedrich Miller. E ele vai dizer que você tem um texto normativo e você tem um âmbito normativo.
E esse âmbito normativo, ele só aparece quando o juiz olha para o caso concreto. E só existe norma jurídica no caso concreto. Ah, mas então o que eu estudo Perfeito. na faculdade de Direito não é norma jurídica? Depende. Se em sala de aula eu trouxer análise de casos, aí eu estou estudando a norma jurídica. Se eu estou estudando a codificação, ou a Constituição, ou o sistema não sei, da lei de arbitragem, ou da lei antitrust, o que, que eu estou fazendo? Estou estudando o texto normativo, não estou estudando norma jurídica. Perfeito. O É isso direito mesmo. entende É, desta forma. Agora tem outros que vão falar que não. e Vão quando a falar gente que olha norma para o. e regra. Depende de quem você teoricamente se vincula. Ao E o meu ver, precedente, a tese, a senhora acredita que seja o quê? Eu tenho que encará-lo como uma norma, que é resultado dessa atividade interpretativa já depurada do caso concreto, ou que é um texto como um não texto porque o legal? caso concreto que gerou aquele enunciado é outro. Quando você, na sua comarca, lá em Amambai, vai julgar, você está construindo uma nova norma jurídica, ainda que você olhe para aquele texto que é um enunciado ou uma súmula. E aí a gente entra num problemão, porque se eu considero aquele enunciado um texto, eu estou dizendo que o judiciário, por via transversa, está legislando. Mas ele E aí, está. e sem autorização constitucional, porque foi instituído pelo CPC. Pois é. Tem um problema Porque nós gravíssimo de legitimidade. construímos um sistema híbrido que não tem em lugar nenhum do mundo. O Brasil ele tem peculiaridades, é muito curioso. Você pega, por exemplo, a declaratória de constitucionalidade. Onde existe a ação declaratória de constitucionalidade? No mundo inteiro. Só num país no qual você vivencia o estado inconstitucional das coisas. Você precisa de uma É, ação para dizer que é constitucional. Aí a gente traz para o CPC um sistema novo, que só existe aqui, e a questão toda é, vamos ver como que nós vamos conseguir compatibilizar. Eu brinco, falo, vamos ver como que as laranjas vão se acomodar na carroceria. Como que eu vou conseguir compatibilizar tudo isso sem declarar essa inconstitucionalidade? miscelânea. E, Exatamente. e aí vem a minha pergunta derradeira, que eu li o artigo da senhora e eu já tenho a resposta ali no artigo. Fiquei encantada com o artigo Os Contos dos Irmãos Green, né? E o sistema de precedentes no novo CPC lúdico, eu amei. Não dá nem É, para gente, comprar, porque já está esgotado. eu adorei. Eu queria adquirir o livro para ter, porque é uma pegada lúdica, eu gosto bastante. E eu achei muito interessante a colocação que a senhora faz a respeito desse tema, né? Se o sistema de precedentes ele vai realmente conseguir atender aos reclamos de segurança jurídica, de igualdade, de celeridade processual, tem potencial para isso, do jeito que está no novo CPC, do jeito que foi instituído. Olha, é muito difícil a gente fazer um exercício adivinhatório na seara jurídica, porque isso vai depender muito como as cortes superiores reconhecerem o que é este sistema. E até agora a gente não tem isso de uma forma clara, porque ninguém suscitou. Imagine, por exemplo, você julgando, aplica uma súmula e aí vem alguém, entra com recurso de apelação e diz: não, essa súmula não se aplica, por quê? As razões que motivaram essa súmula são distintas deste caso que agora se julga. Aí bate no tribunal e o tribunal fala: isso daí não tem nada a ver, o que me interessa é a súmula serve, ponto. Ou vai acolher essa argumentação e dizer: não, realmente não se aplica. Tá travando um pouquinho. Travou. Tá bem prejudicada a audição.
Travou. Se a senhora pudesse repetir, por favor, travou. Então, o Código de Processo Civil, ele não traz que as razões de decidir serão observadas. Isso não tá no CPC. Que é a Ele ratio traz decidendi, né? expressamente a palavra súmula e enunciado. Então, se for só a súmula seca e o enunciado, e as razões que geraram a súmula e o enunciado não interessarem, aí é pior ainda. Aí nós estamos deixando de olhar as peculiaridades do caso concreto e objetivando por demais. Se a objetivação ela é bem-vinda nos repetitivos, por exemplo, no IRDF, porque soluciona a demanda em massa, e nós temos, a gente tem uma tradição cultural de muita litigância, não é? Sim, intensa litigiosidade, né? Por outro lado, imagine isso em relação ao consumidor. Você matar todas as demandas em relação à parte mais fraca, que é o consumidor, em cima de uma súmula que foi gerada, foi ocasionada por razões distintas. Em outro contexto fático. E a gente tem o vício de pegar o enunciado sumular e aplicar. E a gente ainda tem um convite, é muito sedutor. É muito sedutor essa possibilidade de aplicar o enunciado, porque nós cumprimos metas, há cobranças intensas, só aumentam os números de processos. Então, é quase um convite à aplicação desmedida e sem crítica aí do sistema de precedentes. E pelo CPC, o texto como se encontra hoje, o dever do distinguish, de fazer a distinção, ele tanto pode ser da parte como do juiz. Depende. Se o juiz vem aplicando uma súmula e vai, por exemplo, julgar antecipadamente o mérito, e eu sei que é possível julgar antecipadamente o mérito, o que eu deveria fazer? Já na inicial, construir um distinguish. É verdade, né? Muda o paradigma e muda também o dever de fundamentação, a forma de peticionar. Não é só o olhar da magistratura, mas também de todos os agentes envolvidos no processo, né? Agora, se eu trago na minha inicial a súmula, estou dizendo que o meu caso se aplica exatamente àquela súmula, de quem que é o dever? Do distinguish, de quem vai julgar. Se vai julgar contra a súmula. Só que, o que eu estou fazendo? Eu, quando construo o enunciado, eu construo a súmula, fruto ou não de discussão legitimada, através de uma discussão ampla, audiência pública, oitiva dos diversos sujeitos envolvidos, ok? Na seara jurídica como um todo, seja este o processo ou não, seja aquele da súmula das algemas, né? Que, porque fulano ia comparecer, não pode mais algemar. Bom, seja este ou a outra fórmula, quando eu estou simulando, eu estou olhando para o futuro. E o juiz do common law, quando ele julga, ele não olha para o futuro. Ele não olha. E aí o juiz nós do judiciário, nós podemos fazer isso? Nós temos essa atribuição, essa missão que nos foi confiada pela Constituição de julgar com esse olhar para o futuro? É uma pergunta a se fazer. Válida, uma pergunta muito válida. Não é? Esse é o imbróglio todo que nós nos colocamos. Não bastasse isso, nós ainda temos a questão de que não faz coisa julgada a parte da fundamentação da sentença, ou de qualquer decisão, ou do acordo. Não faz coisa julgada. O que faz é a parte dispositiva. Pois é, não faz coisa julgada, mas pelo novo sistema de precedentes, vincula. Deve ser observado. Então, aí é que está. Se não faz coisa julgada, muitos hoje dizem que o sistema que nós inventamos, é o que eu falei desde o começo, só existe aqui. E aí o que faz a coisa julgada é a parte dispositiva, o enunciado é a súmula, o que o originou ou não. Aí, o que nós estamos fazendo? Estamos brincando com a vida das pessoas, porque para a pessoa, o que interessa?
o fato concreto e as razões que estão por trás daquele fato, a motivação e o direito. Há muito, melhor doutrina estrangeira já não separa, nem em petição, a questão do direito e do fato. Porque todo mundo sabe hoje Verdade. que não existe fato dissociado do direito e nem direito sem fato. Verdade. E o sistema de precedentes faz essa distinção, né? Porque só se faz precedente em matéria de direito, como se houvesse como se essa divisão fosse relevante para a análise do caso. E eu, eu ainda no artigo trago ali a possibilidade da modulação de efeitos também no que tange ao sistema de precedentes. Então, veja, no sistema, originariamente se prevê a modulação de efeitos, de onde que nós importamos essa ideia da modulação? Do sistema de controle de constitucionalidade alemão. Eu modulo o efeito, mas eu só modulo o quê? Em ação objetiva, em ação o quê? Abstrata, de controle abstrato, não entre as partes. O Brasil, não, a gente modula também entre as partes. HC a gente modula, RESP a gente nas modula. individuais. A gente modula a hora que nós quisermos modular, nós modulamos. Ponto. E agora eu tenho mais uma forma de modulação. O que é tudo isso? Tudo isso é uma maneira de se atacar o volume absurdo de litigância e de processos. Só que agora eu lhe digo, e a litigância de má-fé? Eu vejo pouquíssimos juízes aplicando. É verdade. É um recurso já vigente. A litigância de má-fé talvez fosse muito mais eficiente, se bem aplicada, válido, para evitar uma litigância excessiva, uma litigância protelatória, uma litigância sem o princípio da boa-fé processual. Então, eu tenho desuso da litigância de má-fé, que é um instrumento forte existente no Código. Eu tenho desuso das penas aplicadas aos sujeitos do processo, no curso do processo. E assim, de uma forma muito triste, que poderiam diminuir essa questão da litigância aventureira, de massa. É verdade. E eu queria que a senhora fizesse um parêntese para a gente também. No artigo da senhora, a senhora fala que o sistema de precedentes, tal como idealizado, ele, ao invés de prestigiar o princípio da igualdade, ele viola o princípio da igualdade. Por que a senhora faz essa afirmação? Por que a senhora vê a violação do princípio da igualdade? Aquela redação original do anteprojeto, né, que foi bastante modificada. E isso poderia, sim, acontecer, em ocorrer essa violação do princípio da igualdade por meio do sistema de precedentes anteriormente pensado. Agora, da forma no qual ele se encontra no CPC, não. Aí já não vejo mais. Porque do anteprojeto do PL, né, o projeto de lei na Câmara, do anteprojeto do Senado para o projeto de lei na Câmara, houve bastante modificação e depois ainda, na versão final do PL, aí mais modificações existiram ainda. Eu acho que... E a senhora acredita que do jeito que ele foi aprovado hoje, essa preocupação da magistratura, essa resistência da magistratura com o sistema de precedentes, ela é legítima? Porque teve também um instrumento que foi vetado, que era aquele que permitia a coletivização de demandas individuais, né? A senhora acha que o veto foi indevido? Seria um instrumento bacana? Seria mais um instrumento para solucionar a questão das demandas em massa. Então, na verdade, a estrutura primeira do código ela foi bem pensada. O anteprojeto ele estava muito bem pensado. Porque você tinha a questão da coletivização das demandas individuais, que tanto o juiz como a parte poderia requerer, e o juiz poderia coletivizar de ofício, sem requerimento das partes. Depois, você tem também a questão da litigância, que ela vem mais fortalecida. O
que eu acredito que não andou muito bem é que o CPC trouxe dispositivo referente à responsabilidade do defensor, do juiz e do promotor de justiça, dizendo que a responsabilidade civil ela só vai ser válida e apurada se for dolosa. Isso é ruim. Eu acho que isso é ruim, porque nos deixa a todos numa situação muito confortável. E eu sempre penso no cidadão que precisa da tutela jurisdicional e que não tem acesso a tantas coisas, não é? E o sistema, se bem aplicado hoje, até traria maior segurança jurídica. Só que aí os próprios juízes, tanto de primeiro, o corpo da magistratura como um todo, a OAB, a Defensoria, o MP, participariam das discussões, podendo contribuir para que uma comissão ou um comitê gerasse esses enunciados. Então, seria uma forma de construção coletiva, que é difícil, que E democrática. que é desgastante e que ninguém quer fazer, porque é mais um trabalho para todos nós que estamos no sistema de justiça. Essa é a verdade. Enquanto todo mundo trabalha com a água no pescoço. Porque ao invés de trazer celeridade, é o contrário, né? Não vai trazer celeridade se a gente for construir os precedentes dessa maneira. Exato. Aqui tem uma pergunta, né? Por que vocês acham que os juízes têm tanta dificuldade de reconhecer e aplicar a condenação em litigância de má-fé? Por que a senhora acredita que tem essa resistência, essa baixa aplicabilidade? Olha, eu acho que é porque os tribunais reformam muito as decisões que aplicam. Eu ia dizer isso. Então fica, até certo ponto, muito difícil. Mas também tem essa questão que a senhora mencionou, né? E muito recurso protelatório também, principalmente na esfera civil. Isso é o cotidiano. Nós temos, na verdade, um baixo índice de satisfatividade da decisão judicial. Porque exatamente, o nosso gargalo é a execução. Exato. Até o momento que ela vem a realmente estar presente no mundo concreto, é muito longo. O Brasil tem um timing muito longo para que isso aconteça. Daí a demora do tramitar processual. E essa outra questão da pergunta, da litigância de má-fé, é que a gente tem também uma tendência, nós somos muito tolerantes, né? O acesso à justiça, acho que o direito ao acesso à justiça, ele é meio mal interpretado, né? A gente acha que a parte tem que esgotar todos os recursos, tem que chegar até Brasília, tem que embargar, depois tem que pedir reconsideração. Então, as pessoas querem celeridade, é o que a senhora disse, né? A gente tem que escolher, a gente quer celeridade, a gente quer um sistema efetivo e célere, ou a gente quer esgotar tudo para ter acesso a tudo, todo o sistema recursal escalonado, e petições, e pedidos de reconsideração, e embargos de declaração. Então, a gente tem muita tolerância, assim. Como a boa-fé se presume e a má-fé que tem que ser provada, eu acho que nós somos um tanto lenientes, sim, e omissos na aplicação da litigância de má-fé. Faço a minha meia-culpa. Agregue isso. A baixa efetividade dos meios de coerção indiretos para a efetividade da decisão judicial, aí você tem um sistema que julga muito, mas concretiza pouco. É verdade. Exatamente. E o cidadão fica com a sensação de fragilidade do sistema como um todo. Não é efetivo, né? Efetivo, exatamente. A gente só quando você não tem. Não perde muito mais a credibilidade enquanto sujeitos do sistema de justiça, porque os outros sujeitos dos outros sistemas, como o executivo e o legislativo, quando são avaliados pela população, eles têm uma credibilidade lá embaixo. Então, quando a gente vê lá que nós temos 40 e tantos por cento, 30%, a gente acha ótimo. Mas isso, num outro país, seria, assim, motivo para... De vergonha. Exatamente, de vergonha.
De vergonha. Então, o maior gargalo, assim, do judiciário hoje, o maior problema, né, a maior insatisfação que o jurisdicionado tem é mesmo com a demora no tramitar processual, e aí por isso que o sistema de precedentes foi tão bem aceito, bem recebido, e nós temos tanta expectativa em relação a ele que ele nos ajude a reduzir o tempo de tramitação do processo. E também a equalizar mais as decisões. Porque é muito ruim para um jurisdicionado. Você veja, meu esposo, por exemplo, era juiz no João Mendes. Então, que é do maior fórum do Brasil. Né? Num fórum tem 200 juízes. Nós temos São Paulo, capital, 7 fóruns. Né? O que acontece? Você imagina este fórum nas residuais, que é a mesma competência. Se cada um tem um entendimento sobre uma questão específica, vira uma roleta russa. Não, você tem jurisdicionados em situações similares, tendo decisões totalmente diferentes, né? Isso viola mesmo o princípio da isonomia. Então, a gente tem essa ânsia por integridade, coerência do sistema, dos juízes com as suas próprias decisões e também com as decisões das cortes. Isso que a senhora está falando é realmente outro ponto sensível. É ruim para nós estarmos amarrados num retângulo por onde a gente se movimenta, que é o retângulo que eu posso tanto peticionar como decidir, não é? E isso nos encurta na questão da argumentação. Para o jurisdicionado, não adianta só ser célere, aumentar a velocidade da resposta. Se as respostas forem completamente díspares, gera uma insegurança jurídica muito grande. E é isso que esse sistema buscou mexer um pouco. Vamos ver se ele dará conta de tudo que ele promete. Até agora, pouco se alterou na forma de julgar. Então, assim, me parece que, como nós não tínhamos uma tradição histórico-cultural, jurídica nesse sentido, está ali. Mas não está efetivamente entrando em... Está em vigor, mas não está acontecendo? Como é que é isso no Brasil? Isso é muito comum no Brasil. Doutora, nós estamos caminhando aqui para o final. Que delícia conversar com a senhora. Passou realmente muito rápido o tempo. Eu quero agradecer, né, a ter compartilhado aqui o seu conhecimento com a gente nessa tarde. Para mim foi uma honra partilhar dessa live, porque a senhora é uma referência para mim. Eu tenho certeza que para as demais profissionais da área jurídica, mulher, que forma opinião, que reflete sobre processo civil, que escreve tecnicamente muito bem, eu pude atestar sobre isso, é uma referência mesmo. Muito obrigada, eu só tenho a agradecer. Se a senhora quiser fazer suas considerações finais também e quiser pontuar alguma coisa sobre o tema, nós ainda temos uns minutinhos restantes. Eu gostaria mesmo, com muito carinho, de agradecer o convite. Acaba acontecendo a seguinte situação curiosa. Dizem mesmo que na casa de ferreiro é espeto de pau e é verdadeiro. A gente acaba falando mais fora do Mato Grosso do Sul do que aqui na nossa própria casa, na nossa própria terra. E assim, é uma alegria poder estar aqui falando pela live da Mansu em especial. Eu tenho dado muita aula, ora na Escola do Ministério Público de São Paulo, ora no Maranhão, na Bahia, mas eu confesso que aqui, no nosso local... Fala pouco. Eu acabo falando pouco. E passa a sensação para a gente que a gente não tem mulheres que falam processo civil e não é verdade, né? E eu fiquei tão feliz porque eu convidei, pedi para a desembargadora Maria Isabel convidar a senhora, porque eu sabia que a senhora era uma autoridade em processo civil. O que eu não sabia é que a senhora era uma autoridade em precedentes, que a senhora já tinha escrito sobre precedentes e que tinha exatamente a mesma visão crítica que eu partilho. Então, assim, foi um encontro feliz mesmo. Na verdade, a autoridade é bondade sua, que eu não sou autoridade em nada, estou estudando só. Mas, assim, a gente estuda com muito afinco, porque também é uma forma de nós contribuirmos com a sociedade e de uma assim, forma muito legítima. Eu fiz
universidade pública, e eu sou muito grata às universidades públicas. Eu me abalo muito quando eu vejo certas notícias sobre a mitigação do sistema público de ensino, porque eu sei o quanto isso significa para quem não tem outra forma, outro recurso. Então, eu me recordo que desde os bancos da universidade, isso já faz muito tempo, eu sempre fiz comigo mesmo essa promessa de que tudo que eu estudasse, eu buscaria auxiliar os outros, transmitir das formas mais até indiretas às vezes, não é? Às vezes é um estagiário que você auxilia, é alguém que está ali na dificuldade, além do próprio assistido da defensoria, que esse é inegável. Além da missão, né, que a senhora tem institucional, que é tão bonita. Eu fui estagiária da Defensoria há mais de 10 anos e sou uma admiradora da instituição, uma admiradora incondicional. E foi naquela época que eu a conheci, porque foi bem na época que a senhora estava vindo para Campo Grande. E aí eu já tive essa informação de que a senhora vinha e que escrevia sobre processo civil, que era uma referência. E aí, encerrando um pouquinho e só concluindo sobre o debate que nós tivemos, só para fazer um resumo para quem entrou nos finalmente, né, entrou agora, a senhora explicou, afirmou que a gente não pode afirmar que nós instituímos um sistema de precedentes mesmo, tal como idealizado no Common Law, que a gente ainda não tem uma teoria muito segura, muito forte a respeito do tema, é novo, a gente está construindo, e que a magistratura tem razão de ter essa preocupação, porque realmente os precedentes podem ser fixados de uma forma não tanto democrática. Então a gente tem que ter cuidado, analisar e aplicar criticamente, né, esse sistema. E aí, fazendo esse resumo de tudo que a senhora falou aqui, eu me recordei de uma música que chama A Natureza das Coisas, né, que tem um trechinho que fala assim: se aveste não, que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Então o sistema de precedentes é uma incógnita, tomara que dê certo, a nossa expectativa é essa, mas como a senhora mesmo disse, a gente não pode adivinhar. Bem, agradeço muito. Mas se a senhora quer encerrar, falar alguma coisa sobre precedentes, ficou alguma coisa que eu não perguntei, não esclareci, a senhora tem a palavra aí nos nossos minutinhos finais. Não, foi isso que você disse, em resumo, e que nós precisamos olhar mais criticamente e não ficar repetindo as coisas que às vezes a pessoa lê no curso, que isto ou aquilo é derivado de tal sistema e não se vai na raiz. Hoje é muito fácil estudar. Hoje é muito fácil, nós temos acesso a tudo. Se você não consegue importar o livro, você tem e-book e as coisas são tão fáceis. Então, depende mesmo de um esforço e é com muita tristeza quando eu vejo uma petição ou quando eu vejo uma palestra e começo a perceber que a pessoa está enrolando. Ela pega ali um ou outro termo, às vezes latim, e vai ali numa raiz muito supérflua e ela mesma não estudou o instituto. A gente tem que Muito ter cuidado superficial. com isso, essa superficialidade, mas ao mesmo tempo tem a missão, o dever, o mistério de aproximar o direito da população mais vulnerável, de Tornar o traduzir essa direito linguagem. efetivo, né? Exato, exato. Eu acho que hoje a humanidade vive essa crise, não é? De você aproximar sem baratear, vulgarizar, ter um esforço de raciocínio menor. E essa é uma tarefa de todos nós. Árdua, né? E não esquecer que o direito não é um fim em si mesmo, né? Ele é um instrumento para alguma coisa. E é assim que eu acho que a gente Exato, tem que ser esse olhar com os precedentes. Doutora, exato. muito obrigada, de verdade. Eu Eu acho que todo mundo adorou. O tema é complexo. Eu vi alguns comentários aqui falando, olha que tema complexo, sim. O tema é bastante complexo. A doutora Patrícia desmistificou aqui pra gente. Obrigada mesmo. A gente está em contagem agradeço regressiva. por convidada, estarei presente, né? Tem outros temas que nós gostamos muito de trabalhar Tá também. Quem sabe, ótimo. o Uma próxima próximo. live. Muito obrigada. Obrigada.